Qual é o significado da Páscoa para os cristãos? Será que o cristão deve comemorar e celebrar a Páscoa? Será que a Páscoa foi substituída e hoje tem um novo modelo? Se você quer aprender mais sobre o significado da Páscoa, fica comigo nesse vídeo. Olá, eu me chamo Gabriel Esteves e esse é o canal Incendiados, onde por intermédio da Palavra de Deus nós somos incendiados de amor por Jesus Cristo. E hoje nós estamos no nosso quadro onde nós respondemos dúvidas e perguntas que a igreja tem sobre alguns temas. E o tema de hoje é: qual o significado da Páscoa? Hoje nós vamos entender um pouquinho a respeito desse tema, vamos entender se a igreja deve ou não celebrar a Páscoa e também questões como, por exemplo, qual a origem da Páscoa? A Páscoa foi substituída pela Santa Ceia? Qual é a relação da Páscoa com a Santa Ceia? Qual é o significado da Páscoa? A Páscoa, tanto no Antigo Testamento, tanto para o povo judeu, quanto no Novo Testamento, quanto para a Igreja do Senhor, a Páscoa, ou Pessá na linguagem hebraica, tem o mesmo significado, que é a celebração da libertação, a celebração da redenção. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o significado vai ser o mesmo. No Antigo Testamento era celebrado a libertação do povo de Israel do Egito, e no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós celebramos o cumprimento disso em Cristo, pois a Páscoa se cumpre em Cristo, e nós celebramos a nossa redenção, a libertação que Cristo nos deu através da cruz. Esse é o significado da Páscoa. Porém, vamos aprofundar um pouquinho mais nesse tema para a gente ter uma compreensão melhor desse contexto. Qual é a origem da Páscoa? A origem da Páscoa está lá na libertação do povo de Israel do Egito. Perfeito? Eu vou te dar um breve contexto. A Bíblia, você vai ver lá no finalzinho de Gênesis que através de José, o povo de Israel, ele ingressa no Egito. José, ele foi levantado, é aquele menino sonhador que foi vendido como escravo, foi preso e depois foi assunto até ser o segundo maior em todo o Império do Egito. Tudo isso foi um plano de Deus para Deus suscitar salvação para o povo hebreu, porque através das estratégias, do conhecimento que Deus deu para José, o mundo daquela época, toda aquela circunvizinhança, toda aquela região foi salva de um grande período de fome e de sofrimento. E nesse período, a Bíblia diz que o povo de Israel então ingressa no Egito com honrarias, com reconhecimento, sendo aprovada ali por Faraó, devido ao respeito e consideração que ele tinha pela pessoa de José. Só que a Bíblia diz que os anos se passam e depois se levanta um faraó que não conhecia José. E a partir desse momento o povo de Israel começou a ser oprimido, foi escravizado e começou a ser oprimido. Deus levanta então um libertador na pessoa de Moisés. E esse cara então vai confrontar Faraó, buscando a libertação do povo de Deus. Porém, o Faraó, ele fica com o coração endurecido e ele não quer liberar o povo. Então Deus começa com mão forte operar grandes maravilhas no Egito através das 10 pragas. E na última praga, que foi ali o momento crucial para a libertação do povo de Deus do Egito, a Bíblia diz que a praga era a morte dos primogênitos. Perfeito? Foi na noite em que essa praga iria atingir o Egito que a Páscoa foi instaurada. Nessa noite, a Bíblia diz que passaria o anjo do Senhor e ele mataria todos os primogênitos da terra do Egito. E Deus mandou que o povo, a nação de Israel, cumprisse alguns requisitos para que eles fossem poupados, para que o anjo do Senhor passasse. Por isso que o nome da Páscoa é Pessá, que é literalmente passar no hebraico. Então a Páscoa é passar. Quando o anjo do Senhor passou pelo povo de Israel, ou seja, o povo de Israel não foi atingido, ele foi preservado. Perfeito? Naquela noite, na noite da morte dos primogênitos, Deus vai instituir uma celebração que vai se repetir até Cristo e continua acontecendo até hoje. A diferença é que em Cristo, na última ceia, nós temos o cumprimento do significado da Páscoa, que a gente já vai entrar nisso. Mas voltando, então Deus vai instituir como deveria ser a Páscoa, Deus vai dar uma série de instruções que o povo de Israel deveria seguir. Dentre elas estava selecionar um cordeiro sem defeito, sacrificar ele e passar o seu sangue nos umbrais da porta. Esse sangue serviria como marco e proteção. O anjo do Senhor, quando visse o sangue na ombreira da porta, ele passaria adiante e aquela família não seria tocada. Então, nesse momento,
Deus vai celebrar, e nessa primeira noite acontece então a celebração, a libertação do povo de Deus do Egito. Deus já mandou eles fazer o seguinte, cara, vocês vão celebrar a Páscoa, esse cordeiro vai virar um churrasco. Porém, vocês já vão ficar aqui, ó, pronto para a viagem. Vocês já vão ficar de mala pronta porque é a libertação do Senhor. Então, a Páscoa no Antigo Testamento nada mais é que a celebração da libertação que o povo de Deus recebeu no Egito. Ele foi liberto da mão opressora de Faraó. Esse é o significado da Páscoa no Antigo Testamento. Porém, existe um princípio que é chamado do princípio da convergência bíblica. O que o princípio da convergência bíblica nos ensina? Que todas as coisas apontam para Cristo. A Bíblia é um livro sobre Jesus Cristo. A Bíblia é um livro que aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Abra comigo João capítulo 5, versículo 39, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus está dizendo, vocês analisam as Escrituras, mas as Escrituras apontam para mim, apontam para minha pessoa. Abre também João capítulo 3, versículo 14. Diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui Jesus ele está falando do episódio que está lá em Números 21:9, quando Deus, no momento de juízo sobre a nação de Israel, permitindo que as serpentes abrasadoras ataquem o povo de Israel, e a picada dessa serpente, além de muito ardida, além de algo muito doloroso, provocava a morte. E a Bíblia então diz que nesse momento Moisés ora a Deus, o povo se arrepende, Deus então manda que seja levantado no deserto uma serpente de bronze, e todos que olhassem para a origem do mal que o estava afetando, que era uma serpente, né, o simbolismo dela, então mesmo que ele fosse picado, ele não morreria, ele sentiria a dor do pecado, mas ele não morreria. E Jesus diz que isso daí era um símbolo que apontava para ele. Então o que nós temos que entender aqui é que a Bíblia converge em Cristo. Em Hebreus 1:1 vai dizer o seguinte: havendo Deus desde a antiguidade falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nesses últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. A Bíblia é uma revelação progressiva que aponta para Cristo e se cumpre em Cristo. Não é à toa que João diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A Bíblia é um livro sobre Jesus Cristo. E a Páscoa, o símbolo da Páscoa, o significado da Páscoa, também aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Também aponta para algo que se cumpriria na vida de Jesus. A Bíblia vai falar a respeito da lei, a respeito das revelações do Antigo Testamento, que elas são sombras do que haveria de vir. Então, muitas coisas que tu vai encontrar na lei, se não a sua totalidade, são coisas que apontam para Cristo, que apontam por uma realidade que estava por vir. Abre comigo Colossenses 2, 16 e 17. Diz assim: portanto, ninguém os julgue pelo comer e pelo beber, ou quanto a festas, ou luas, ou sábados. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Paulo aqui ele está falando das festividades da lei, das revelações da lei, elas eram sombras que apontavam para Cristo. A gente vai ver isso ainda um pouquinho mais claro em Hebreus 10:1, onde o autor escreve dessa maneira: a lei tendo a sombra dos bens vindouros e não a imagem exata das coisas, nunca pôde, pelos mesmos sacrifícios que todos os anos se oferecem continuamente, aperfeiçoar os que se aproximam. O que a Bíblia está dizendo? Que a lei, que as festas, que os ritos, eles eram sombras que apontavam para Cristo. Vamos supor que tem uma luz em cima de mim, ou uma luz atrás de mim, e eu estou na frente dessa luz. Essa luz vai bater em mim e vai trazer uma sombra. E essa sombra, que está um pouquinho mais adiante, ela vai ter a minha forma, ela vai ter o meu desenho, porém você não consegue ver claramente o que significa. É apenas um indício de algo que haveria de vir. Assim é com o Antigo Testamento, assim são as revelações do Antigo Testamento. É algo que apontam para Cristo, é algo que está apontando para uma realidade que está por vir, mas ainda não está claro. A Páscoa do Antigo Testamento aponta para Cristo, assim como toda a Escritura converge em Cristo, a Páscoa também vai apontar
apontar para Jesus, vai apontar para Cristo e para algo que se cumpre somente em Cristo. Então nós podemos dizer que a Páscoa é uma sombra de algo que viria a acontecer. É Deus de forma progressiva demonstrando o seu plano redentor não só para o povo judeu, não só para a nação de Israel, mas para toda a humanidade. Abra comigo 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que diz assim: livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, assim como certamente sois, porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Em outra tradução está escrito assim: Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado. Aqui, Paulo está dizendo que a Páscoa apontava para Cristo, que a Páscoa prefigurava algo que haveria de ser cumprido, completo na pessoa de Jesus Cristo. Vamos rapidamente recapitular um ponto aqui. A Páscoa para os judeus era a celebração da redenção, era a celebração da libertação do povo de Israel das mãos do Egito. Eles estavam sendo livres e a Páscoa era essa celebração. E isso apontava para a pessoa de Cristo, para a libertação que Cristo nos daria. Porém, a forma que a Páscoa era celebrada apontava também para Cristo, porque, como eu te falei, um cordeiro sem defeitos seria sacrificado e o sangue desse cordeiro seria a proteção para livrá-los da morte, para livrar o primogênito da morte. Então, com aquele sangue do cordeiro sacrificado, a morte não entraria naquela casa. E aí nós conseguimos entender como isso aponta para Cristo. Em João capítulo 1, versículo 29, João Batista está batizando no Jordão. De repente ele vê Jesus passando e ele vai, pelo Espírito Santo, declarar algo extremamente poderoso, dizendo assim: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista está olhando para Cristo e está dizendo: ele é o nosso Cordeiro, esse é o Cordeiro, a nossa Páscoa, que vai ser sacrificado por nós. Nós cristãos, para nós a Páscoa tem o mesmo significado de libertação, de redenção, mas a libertação que Cristo nos outorgou na cruz. A partir do momento que ele é sacrificado, quando ele é imolado como o nosso Cordeiro, quando ele foi moído pelas nossas transgressões, nesse momento ele está sendo o nosso Cordeiro Pascal, ele está pagando o preço para nós. Ali nós estamos tendo redenção e ali nós estamos tendo libertação. Tem gente que diz: não, Satanás achou que estava vencendo porque Cristo estava indo para a cruz. Cara, negativo. Satanás era desesperado porque ele sabia que a cruz era a vitória de Deus sobre o pecado, sobre a condenação. A cruz era a vitória que Deus estava concedendo e nós celebramos essa libertação. Nós celebramos essa vitória que Deus nos concedeu. A morte de Cristo aconteceu no período da Páscoa. Ele, como Cordeiro, em cumprimento das profecias messiânicas, ele compreende todos os requisitos que tanto o Cordeiro quanto o Messias ou o servo sofredor precisavam ter. Então ele é o Cordeiro perfeito de Deus. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então beleza, a Páscoa é a celebração da redenção, mas qual é a relação da Páscoa e a ceia do Senhor? Visto que a ceia do Senhor foi celebrada na noite de Páscoa. Será que a ceia do Senhor substitui a Páscoa? Será que o cristão não pode celebrar a Páscoa? Vamos entender isso daí rapidamente, tá? A ceia do Senhor, ela não é uma substituição da Páscoa, ela é simplesmente o cumprimento da Páscoa. A ceia do Senhor é o cumprimento do significado da Páscoa. Cristo celebra a ceia do Senhor na Páscoa, perfeito? E ele reinterpreta através dos elementos da ceia, como por exemplo, o cálice de vinho sendo seu sangue, o pão sendo seu corpo, e agora o povo de Deus, a igreja do Senhor participando do corpo e do sangue em memória de mim até que eu venha. Cristo na Santa Ceia, ele está reinterpretando a Páscoa, está dizendo: cara, a Páscoa se cumpre em mim, eu sou o cumprimento da Páscoa. Amanhã eu estarei na cruz, amanhã eu estarei cumprindo com o propósito redentor de Deus, e a Páscoa, ela tem cumprimento da minha pessoa. Então a ceia não é uma substituição, é um cumprimento. Obviamente, hoje eu não preciso matar um cordeiro, eu não preciso fazer a celebração tal qual os judeus faziam, porque isso foi cumprido em Cristo. Então hoje eu posso celebrar a Páscoa, eu posso me alegrar na libertação que Deus me proporcionou através de Cristo, tomando inclusive a Santa Ceia, porque a Santa Ceia é o cumprimento do símbolo da Páscoa. Então, meu querido, Páscoa não é data de dar chocolate pro filho. Não tem nada a ver, e isso eu não sei de onde surgiu, nem fui de atrás e não me interessa, porque o verdadeiro significado é a celebração da redenção de Deus através de Cristo. E na Páscoa eu tenho uma série de benefícios como a libertação do pecado. Colossenses 1,
13:14 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. O sangue de Jesus nos liberta do pecado. Assim como o povo de Israel foi liberto do Egito, o povo de Deus, ele é liberto do pecado através do sangue de Jesus Cristo. Através da morte de Cristo, nós somos justificados e reconciliados. Romanos capítulo 5, versículo 9 e 10. Muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira de Deus. Pois, se quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós somos justificados através do sangue de Cristo. Nós não temos justiça própria, mas a justiça de Cristo recai sobre nós. O nosso pecado nos tornava inimigo de Deus. Através do sacrifício de Cristo, nós somos reconciliados. E agora nós podemos nos aproximar do Santo dos Santos com ousadia. E assim como o sangue do Cordeiro nas portas protegia do julgamento de Deus sobre a nação do Egito, o sangue do Cordeiro também nos dá proteção do julgamento. Só que o sangue de Cristo nos dá proteção da condenação final. O sangue de Cristo nos salva eternamente. Apocalipse 12:11 diz assim: Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. A vitória, a vida eterna só é concedida mediante o sangue do Cordeiro. Perfeito, meu querido? Espero que tenha ficado claro o significado da Páscoa para você, que você tenha compreendido. Perfeito? Nós estamos iniciando esse quadro de perguntas bíblicas e o objetivo é não só responder as perguntas que você tem, como também te aprofundar na Bíblia. Então a metodologia é essa: a gente responde de forma simples a pergunta e depois nós aprofundamos no tema. Isso vai te ajudar. Se você quer entender de forma rápida e objetiva, vai estar ali a resposta logo no comecinho do vídeo, mas se você quer entrar profundamente no tema e compreender o que ele significa à luz da Bíblia, nós discorreremos sobre esse tema profundamente. Perfeito? Espero que tenha te ajudado, espero que você entenda agora o que significa a Páscoa do Senhor, a relação dela com a Santa Ceia, o cumprimento dela na pessoa de Cristo. Se você curtiu esse vídeo, já dá um joinha, se inscreve no canal, pois virão muitos dele. Esse aqui é um quadro semanal, então toda semana nós vamos escolher no mínimo uma pergunta bíblica, uma questão que vocês mandarem para nós. Inclusive, se você tem uma dúvida, já comenta aqui embaixo a tua dúvida. Aquilo que você quer acrescentar, por favor, eu aprendo muito com o que vocês me dizem. Perfeito? A gente está crescendo e caminhando em direção a Cristo. Se inscreve no canal, dá o joinha, siga-nos nas redes sociais, você pode perguntar lá, me chamar, eu vou te responder, eu vou conversar contigo. Perfeito? Tamo junto, meu irmão, um forte abraço e até a próxima. Pra cima!